Olá, alunos, olá, alunas, boa noite. Eu sou a professora Tatiane e vamos aqui para a segunda parte, né, dos nossos estudos aqui das classes gramaticais, no caso aqui os substantivos. Eu falei para vocês na aula passada que, como é muita coisa para a gente ver em substantivo, eu preferi dividir essa aula em duas. Então, agora nós vamos dar continuidade a essa segunda parte, tá bom? Então, vamos lá. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos estudar as flexões do substantivo, tá certo? Quando a gente fala em flexões do substantivo, a gente está falando as mudanças que podemos operar nos substantivos são as de gênero, número e grau. Então, quando a gente fala em flexões do substantivo, a gente está falando em flexões de gênero, de número e de grau, certo? E quando a gente fala em flexão de gênero, a gente está falando em masculino e feminino, né? Os substantivos, eles são ou feminino ou masculino, né? Aí a gente também, quando a gente fala em flexão do substantivo, a gente está falando em flexão de número, que é singular e plural. E flexão de grau, que é aumentativo e diminutivo, ok? Vamos ver cada um desses casos aqui. Então, vamos lá, flexão de gênero. Gente, na flexão de gênero, a gente vai ver aqui algumas subclassificações, tá certo? Vamos ver aqui agora os substantivos biformes. O que são esses substantivos biformes? Ao indicar nomes de seres vivos, geralmente o gênero da palavra está relacionado ao sexo do ser, havendo, portanto, duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Então, gente, biformes, bi significa dois, né? Então, duas formas. Existe uma forma para o feminino e uma forma para o masculino. Vejamos aqui esses exemplos, ó. Gato e gata. Então, o gato, a gata. O menino, a menina. Homem, mulher. Ator, atriz. Imperador, imperatriz. Professor, professora. Cachorro. Aqui é cachorro, é porque houve um erro de digitação, tá bom? Cachorro, cadela. Elefante, elefanta. Então, a gente tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, ok? Quando isso acontece, a gente diz que esse substantivo ele é biforme. Substantivos uniformes. Uniformes já está dizendo, né, gente? Uni, só tem uma forma. E os substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma, que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. E são classificados em três, que são os epicenos, sobrecomuns, comum de dois. Vamos ver aqui cada um deles. Os epicenos têm um só gênero e nomeiam bichos. Então, olha aqui a característica, gente. Os epicenos, eles nomeiam bichos, tá certo? O jacaré macho, o jacaré fêmea. Eu já ouvi gente chamando jacaroa, né? Mas jacaroa na língua portuguesa não existe, tá bom? A gente fala coloquialmente, mas gramaticalmente falando não existe. Então, se eu quero falar que é jacaré mulher, né, fêmea, a gente fala que é o jacaré fêmea ou o jacaré macho, né, se for um macho. O tatu macho e o tatu fêmea, a cobra macho, a cobra fêmea, não existe o cobro, né? Ah, eu vi um cobra ali. Não, é cobra. Basta saber se é fêmea ou macho, né? Se for macho, é a cobra macho. Se for fêmea, é a cobra fêmea. A arara macho e a arara fêmea. Então, percebam, eu tenho um substantivo, jacaré, tatu, cobra, todas essas palavras são substantivos, né, gente? Porque nomeiam seres. Vocês já viram isso na primeira aula. E, no caso aqui, esses substantivos são epicenos, né? Porque só tem um gênero. Ou eu chamo o jacaré macho, ou eu chamo o jacaré fêmea. O substantivo é o mesmo, ele não flexiona. O que vai flexionar aí, né? Na verdade, o que vai ser acrescentado é macho ou fêmea. Se for menina, a gente chama fêmea, né? O jacaré fêmea. Se for menino, a gente fala que é o jacaré macho, tá certo? Sobrecomuns tem um só gênero e nomeiam pessoas. Então, aqui os sobrecomuns, eles são substantivos, né? No caso aqui dessa subclassificação, que vai nomear pessoas, tá certo? Por exemplo, a vítima, o cônjuge, a criança, a pessoa, a testemunha, o carrasco e o indivíduo.
Percebam, gente, que aqui a gente só tem uma forma, ó, vítima, não existe vítimo. Se alguém fala vítimo, gramaticalmente falando, está errado. Essa palavra não existe na língua portuguesa, existe vítima. E aqui a gente coloca um artigo, o artigo é uma classe gramatical que a gente também vai estudar posteriormente, né? Ó, a vítima, esse A é um artigo. E aí esse a vítima a gente pensa que é só para mulheres, né? É só para o sexo feminino, mas eu posso falar também para o sexo masculino, tá bom? A vítima é aquela mulher ou a vítima é aquele homem. Só tem uma forma, certo? Uma forma, que é a vítima, que vai servir tanto para homem quanto para mulher. O cônjuge, a criança, não existe o crianço. Ah, é aquele o crianço. Não, é a criança. E quando a gente fala a criança, a gente está se referindo tanto à criança menina quanto à criança menino, ok? Então, percebendo que só existe uma forma para chamar a criança, seja ela mulher ou homem, a pessoa, não existe pessoa, né? É pessoa, é a pessoa. E aí, dependendo do contexto, a gente vai saber se é a pessoa mulher ou é a pessoa homem, tá bom? Comum de dois. Esse comum de dois, gente, indica o sexo das pessoas por meio do artigo. Ó, o artigo, já falei, é uma classe gramatical que a gente vai estudar posteriormente. Então, vejam aqui, ó, o pianista, a pianista. Percebam que o substantivo pianista é o mesmo, tanto para homem quanto para mulher. Ó. Os dois terminam em A. O que vai diferenciar aqui, a gente acha que toda palavra que termina em A é feminina, e não. Não é. Vejam que pianista termina em A. Aí a gente acha que pianista é mulher, né, menina? Não, mas pode ser também o pianista. Tá vendo aqui, ó? O pianista. Esse artigozinho, ó, está me dizendo que eu estou me referindo a um homem. É o pianista, é homem. Se for mulher, é a pianista, ok? Por isso que é comum de dois gêneros. Porque tem o masculino, ó, o pianista, e o feminino, a pianista, ok? Detetive, a mesma coisa, ó, detetive é o mesmo substantivo, não foi alterado nada. O que vai me dizer se é homem ou mulher é o artigo. Se for homem, é o detetive, e se for mulher, é a detetive, ok? Agente, colega, cliente, a mesma coisa. Agora vamos ver aqui a flexão de número. Gente, a flexão de número é um pouquinho mais complexo porque existem algumas regrinhas, tá bom? A gente vai ver aqui algumas dessas regras. Não se assustem, realmente é muita coisa, é muito conteúdo, mas quando a gente for na nossa aula ao vivo, né? Eu vou levar umas atividades, a gente vai resolvendo e vocês vão pegando esse conteúdo aqui com mais facilidade, espero eu, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, substantivos simples. Quando a gente fala em flexão de número, a gente está falando em plural e singular, já falei para vocês. Então, como é que a gente faz o plural dos substantivos simples? Vamos ver aqui, ó. Primeira regra, nos substantivos terminados em ao, el, ol, troca-se o L por is. Então, vejamos aqui esses exemplos. Ó. Jornal termina em al. Eu troco esse L por is. O plural de jornal é jornais. Papel, a mesma coisa, termina com el. Eu troco esse L por is. Vai ficar papéis. Barril, a mesma coisa, ó, termina com L. Eu tiro esse L e troco por is. Vai ficar barris. É o plural de barril, barris. Anzol termina com ol. Eu tiro esse L e coloco um is. Vai ficar anzóis. E azul, a mesma coisa. Termina com o L. Eu tiro o L e troco por is. O plural de azul é azuis, ok? Outra regrinha aqui, gente. Os substantivos terminados em R e Z são acrescidos de ES para o plural. Por exemplo, amor
Vejam que amor termina com R. O plural de amor vai ser amores. Eu acrescento ES, ok? Luz. Luz termina com Z. Como é o plural de luz, professora? Luzes. Acrescento ES. Então, se o substantivo terminar em R ou em Z, eu acrescento ES no final, ok? Outra regrinha, gente, caso o substantivo terminado em S seja proparoxítono ou paroxítono, o plural será invariável. Caso seja oxítono, acrescenta-se ES. Gente, vejam que muitas palavrinhas difíceis, mas que a gente vai estudar durante esse período que estivermos juntos aqui, tá bom? Não se preocupem, que tudo aqui, aos poucos, a gente vai aprendendo. Proparoxítono, paroxítono e oxítono, gente, aqui são classificações de palavras quanto à sílaba tônica. A gente vai ver esse conteúdo mais na frente, ok? Mas só assim, para vocês entenderem isso aqui que eu estou falando, a palavra proparoxítona é quando a sílaba tônica... Vamos começar aqui por oxítono, né? Melhor. Eu classifico a palavra como oxítona quando a sílaba tônica é a última, ok? Paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, vamos ver aqui esses exemplos. Ó. Ônibus. Ônibus eu tenho 3 sílabas, né? O, traço, ni, traço, bus. Ônibus. Primeira, segunda, terceira sílaba. A sílaba forte é o O. Então, ela é uma proparoxítona. Por ser uma proparoxítona, o plural vai ser o mesmo. O singular de ônibus é ônibus e o plural de ônibus é ônibus. A gente não vai acrescentar outro S aqui, né? Isso não existe na língua portuguesa. Então, a gente pode falar o ônibus no singular ou os ônibus no plural, tá bom? A mesma coisa em lápis. Não sei se vocês já se perguntaram, qual é o plural de lápis? É lápis, porque lápis é uma paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima. Essa palavra tem 2 sílabas, lápis, e a sílaba tônica é a penúltima, é o lá. Então, o singular de lápis, ou lápis, né? O plural de lápis, os lápis. É a mesma coisa, o plural é a mesma coisa do singular. Diferente aqui de país. País, a gente tem 2 sílabas nessa palavra, o pá e o is, né? E é uma oxítona, é uma oxítona porque a sílaba forte é a última, é o is. Nesse caso aqui, gente, essa palavra termina com S, o plural de país vai ser países. Como é uma oxítona, a gente acrescenta ES. Ok? Vamos ver aqui outra regrinha. Ó. Os substantivos terminados em N formam o plural em ES ou S. Abdômen, ó, abdômen termina em N. O plural de abdômen vai ser abdômens. Eu vou acrescentar o que aqui, ó? No caso de abdômens, eu acrescentei o S, né, ó. Estão vendo? Ou pode ser o ES, abdômenes. Mas a gente nem fala abdômenes, né, gente? A gente fala mais abdômenes, né? Só acrescentando o S. Pólen, termina com N. O plural de pólen é pólens. Acrescentei aqui só o S. Outra regrinha, gente. Os substantivos terminados em M formam o plural em ens. Por exemplo, homem. Homem termina em M. O plural de homem vai ser homens. Eu acrescentei aqui, né? Na verdade, eu tirei o M e coloquei o NS, né? Viagem. Viagem termina com M. Como é o plural de viagem? É viagens. NS. Outra regrinha. Os substantivos terminados em X são invariáveis no plural. Invariável, gente, significa que não varia, que não muda. Ok? Então, o plural de tórax. Ó, tórax termina em X. O plural de tórax vai ser tórax. Não mudou, é a mesma coisa. Eu falo o tórax, os tórax, ok? Xerox, xerox termina em X. O plural de xerox vai continuar sendo xerox.
A xerox, as xerox. Não muda. Outra regrinha aqui, gente, ó, os substantivos terminados em ão tem 3 variações para o plural. Ões, ães e ãos. Talvez essa partezinha aqui seja mais difícil do plural dos substantivos simples, né? Porque aqui, gente, não tem muita regra, não. Você tem que ler muito e escrever muito para saber qual o plural correto, né, dessas palavras que terminam em ão. Vejamos aqui alguns exemplos, ó. Eleição, eleição termina em ão. O plural de eleição é eleições. Tá vendo, ó? O-E-S, eleições. Pão, pão termina em ão. O plural de pão é pães. Já vai ser A-E-S, né? Ães. E cidadão? Gente, muita gente erra o plural de cidadão. Como é que você fala aí? O plural de cidadão é cidadãos ou cidadões? Muita gente fala cidadões, mas o plural cidadões, segundo a gramática normativa, está errado, não existe, tá bom? O plural de cidadão é cidadãos. Anotem isso aí no caderno de vocês, ó, cidadãos. A-O-S, tá bom? Cidadãos. Cidadões não existe, segundo a gramática normativa, tá bom? É cidadãos. Agora, vamos ver aqui, gente, os substantivos compostos. O substantivo composto também é um pouquinho complexo, mas vamos com calma que vai dar tudo certo. Vamos ver aqui essa primeira regrinha, ó. Flexionam-se os dois elementos quando formados de substantivo mais substantivo. Por exemplo, couve e flor. Couve é um substantivo e flor é outro substantivo. Eu tenho aqui 2 substantivos. Como é que eu faço o plural desse substantivo composto? Couves, flores. Os 2 substantivos vão para o plural. Quando for um substantivo e um adjetivo, o adjetivo é uma classe gramatical que a gente vai estudar posteriormente. Na verdade, na próxima aula a gente já vai entrar com adjetivo, tá certo? Então, quando eu tenho um substantivo composto que é formado por um substantivo mais um adjetivo, por exemplo, amor perfeito, amor é um substantivo e perfeito é um adjetivo, como é que a gente faz o plural, gente, desse substantivo composto? Vai ficar amores perfeitos. Eu tenho aqui essas 2 palavrinhas, elas recebem aqui o plural, vão para o plural. Quando é um adjetivo e um substantivo, gente, gentil é um adjetivo e homem é um substantivo. Eu tenho gentil homem, que está no singular, né? Como é que eu coloco esse substantivo composto no plural? Dessa forma aqui, ó, gentis homens. As 2 palavrinhas vão para o plural. Numeral mais substantivo. Numeral é outra classe gramatical que a gente vai estudar posteriormente. Por exemplo, quinta-feira. Quinta é um numeral e feira é um substantivo. Quando eu tenho numeral mais substantivo, né? O plural desse substantivo composto vai ficar quintas-feiras. As 2 palavrinhas vão para o plural. Vejamos aqui outra regra. Flexiona-se somente o segundo elemento quando formados de verbo mais substantivo. O verbo é outra classe gramatical que a gente vai estudar posteriormente. Guarda é um verbo, né? Vem do verbo guardar. E roupa é um substantivo. Quando eu tenho verbo mais substantivo, apenas o substantivo recebe o plural. Apenas o substantivo vai para o plural. Então, fica guarda, roupas, ok? Palavras repetidas ou imitativas. Reco-reco. O plural de reco-reco é reco-recos. Só o segundo elemento repetido, né, aqui, vai para o plural, tá bom? Outra regrinha do substantivo composto, flexiona-se somente o primeiro elemento quando formados de substantivo mais preposição clara mais substantivo. A preposição é outra classe gramatical que a gente vai estudar. Vejamos esse exemplo. Água é um substantivo, dia é uma preposição e colônia é outro substantivo. Quando eu tenho
isso daqui, substantivo, preposição, clara, mais substantivo, apenas o primeiro substantivo vai para o plural, ó, vai ficar águas de Colônia. Quando eu tenho substantivo mais preposição oculta mais substantivo, por exemplo, cavalo, vapor. Cavalo é um substantivo, a preposição aqui está oculta e eu tenho outro substantivo que é vapor. Quando isso acontece, apenas o primeiro substantivo vai para o plural, vai ficar cavalos, vapor. Substantivo mais substantivo que funciona como determinante do primeiro, ou seja, especifica a função ou tipo do termo anterior. Vejam esses exemplos aqui, ó. Palavra-chave. Quando isso aqui acontece, o que é que está acontecendo aqui, gente? Eu tenho dois substantivos, né? Palavra é um substantivo e chave é outro substantivo. Esse segundo substantivo aqui, ele funciona como determinante do primeiro. Ele está especificando a função, né? É o tipo do termo anterior. Quando isso acontecer, apenas o primeiro substantivo vai para o plural. Então, aqui eu tenho palavras-chave, que é o plural de palavra-chave. Bomba-relógio, como é o plural de bomba-relógio? Bombas-relógio. Só bombas vai para o plural. Notícia-bomba. Eu tenho notícias-bomba. Só o primeiro substantivo vai para o plural. Homem-rã, vai ficar homens-rã. Só o primeiro substantivo vai para o plural. E peixe-espada, só o primeiro substantivo vai para o plural. Peixes, espada. Outra regrinha. Permanecem invariáveis quando formados de invariável, que eu já falei para vocês, né? É que não varia, que não muda, que não tem alteração. Então, vamos ver aqui esses casos, ó. Verbo, que é outra classe gramatical que a gente vai estudar depois. E o advérbio também é outra classe de palavras que a gente ainda vai estudar. Verbo mais advérbio. Vai ficar ó, o bota fora, o bota que é um verbo, né, do verbo botar, e o fora que é um advérbio. Quando eu tenho um verbo mais advérbio, vai continuar do mesmo jeitinho, plural. Ó. O bota fora, os bota fora. Não altera, certo? É invariável, fica do mesmo jeitinho. Ó. O que vai me fazer identificar aqui que é um substantivo que está no plural é o artigo. Esse os aqui, ó. O os, que vem antes do substantivo, ok? Verbo mais substantivo no plural. Por exemplo, sacra-rolhas. Saca-rolhas, né, gente? Saca. Saca de sacar, né? Um verbo. E esse substantivo rolhas está no plural. Quando isso acontecer, não vai, o plural desse substantivo composto vai permanecer o mesmo do substantivo no singular. Vai ficar os saca-rolhas. Vejam que o que vai alterar aqui, o que vai me fazer identificar se esse substantivo composto está no singular ou no plural é o artigo, ó, os saca-rolhas e o saca-rolhas. E aqui a gente tem uns casos especiais, né? Por exemplo, o louva a Deus e os louva a Deus, o bem te vi e os bem te vis, o bem me quer e os bem me queres, o João ninguém e os Joões ninguém. Aqui são alguns casos especiais, né? Para vocês verem como é o plural desses substantivos compostos aqui. Gente, por fim, né, a aula já está um pouquinho extensa, mas eu falei para vocês que é bastante conteúdo, né? Mas vai dar tudo certo. Por fim, aqui a flexão de grau. Quando a gente fala em flexão de grau, a gente está falando de aumentativo e diminutivo. Então, o grau é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres. Elas se classificam em grau normal. O grau normal indica um ser de tamanho considerado normal, por exemplo, casa e menino. E além do grau normal, tem o grau aumentativo e o diminutivo. Vamos ver aqui o aumentativo. Indica o aumento do tamanho do ser. E ele se classifica em analítico e sintético. O analítico, gente, o substantivo é acompanhado de um adjetivo que indica grandeza. Por exemplo, casa grande. Eu tenho esse adjetivo aqui, ó.
que me diz que essa casa ela é grande. Não é uma casa normal, nem uma casa pequena, é uma casa grande, tá bom? Menino grande, menina grande, cavalo grande, pode ser casa enorme também, né? Que dá essa ideia de grandeza, de que essa casa ela é grande, tá certo? E temos também o sintético, né? Que é acrescido ao substantivo um sufixo indicador de aumento. Por exemplo, casarão. Vejam que aqui no analítico eu tenho casa grande. Eu consigo entender que essa casa ela é grande, ela é enorme, né? E aqui eu tenho casarão. Esse casarão eu também consigo identificar que é uma casa grande. Só que diferente da anterior, que recebeu o adjetivo grande, o sintético ele vai receber um sufixo. Esse sufixo é essa palavra, essas letrinhas aqui que aparecem ao final da palavra. Certo? Ó, urão. Urão é um sufixo que indica aumento. Então, casa, casarão. Casarão é aumentativo de casa, ok? Vejamos aqui o aumentativo de alguns substantivos, ó, amigo, amigaço, amigalhaço, amigão. Normalmente a gente usa esse aqui, né? O amigão. Boca, bocarra, boqueirão, moça, mocetona, mão, manzorra, manzorra, mãozorra ou manopla. Luz, luzerna e homem, um menzarrão. O diminutivo é a mesma coisa do anterior, certo? A diferença é que aqui vai indicar, ó, o grau diminutivo é a diminuição do tamanho, mas ele também, gente, vai se realizar, né, igual ao anterior, ou de forma analítico ou sintético. O analítico, substantivo acompanhado de um adjetivo que indica pequenez. Por exemplo, casa pequena. Então, se eu coloco pequena aqui, eu sei que a casa ela não é grande, não é uma casa normal, é uma casa pequena. Esse adjetivo pequena me diz que a casa ela é pequena. E o sintético é acrescido ao substantivo um sufixo indicador de diminuição. Ó, uinha, casinha. Esse inha aqui, que é esse sufixo, essas letrinhas que foram acrescentadas, me passam a ideia de que a casa ela é pequena. Casinha, amiguinho, gatinho, cachorrinho, né? Então, normalmente, o diminutivo das palavras a gente forma com inha ou inho, mas nem sempre é assim. Vejam esses exemplos aqui, ó. Corpo, corpúsculo, canção, cançoneta, febre, febrícula, moça, moçoila, homem, homúnculo, homenzinho e hominho. Normalmente a gente usa homenzinho, né? E o rapaz, o rapazote ou o rapazelho. Então vejam que são palavras assim que a gente não usa no dia a dia, né? Normalmente a gente acha que o diminutivo é tudo feito com inho ou com inha, mas nem sempre é assim, tá bom? Gente, então é isso, né? Até a próxima aula. Como eu falei para vocês, essa aula ficou um pouquinho extensa, mas é isso mesmo. A gente finaliza. Existem outras regras e tudo, mas eu resolvi trazer para vocês aqui um pouquinho, né? Para vocês compreenderem como é que funciona aí a parte dos substantivos, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, mas qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.